Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, no momento que você estiver vendo, ouvindo o nosso podcast Grupo Fala, e hoje com uma convidada super especial. Mas antes, nos apresentamos, professor Edmilson, matemática do Grupo Pré-Vestibular. Eu sou a Jaque, professora de Atualidades e Geopolítica aqui do Grupo Pré-Vestibular, e a gente está gravando em Londrina. E aí, queremos juntos apresentar a vocês a professora Sandra Garcia, do Departamento de Educação da UEL e atual coordenadora do COPS. Nós vamos falar sobre vestibular da UEL. Bem-vinda, Sandra, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite do grupo, para que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre o vestibular da UEL. E nesse nosso bate-papo, acho que o fundamental é a gente começar pela estrutura do COPS. Né? Nós conversamos aqui um pouquinho antes, o COPS está comemorando 20 anos, porque se a gente traçar uma linha do tempo aí, né? Nós tínhamos antigamente, no tempo dos dinossauros, né? Quando eu fiz o vestibular em 79, eu fiz a Fundação Carlos Chagas, tá? E aí então veio todo um processo até chegar no COPS hoje. Você dá uma palavrinha para nós? Como é que é essa linha do tempo? Como é que é essa trajetória do COPS? Então, professor Edmilson, eu também sou do tempo da Fundação, né, Carlos Chagas. Eu fiz vestibular em 81 aqui na UEL, sou formada na UEL. A UEL, ela veio, né, acho que nesses mais de 50 anos que a universidade hoje tem, ela veio num crescente, né, acho que um crescente de forma geral, enquanto estrutura, enquanto professores mais qualificados, e isso vai exigindo também, né, que a universidade ela vá se aprimorando. E a questão do vestibular foi uma dessas coisas. Acho que a universidade sempre foi muito aberta para discutir, né, o processo de seleção, de classificação dos estudantes, e houve um processo de transição. Então, quando a universidade, que antes era a CAI, e também tinha a COPESE, né, que coordenava o processo. A gente não elaborava as provas, mas quem coordenava era a COPESE, que ficava junto hoje, que é a Pró-Reitoria de Graduação. E então começou um processo de transição quando, há 20 anos atrás, então foi criada a COPS. Nesse processo de transição, de sair da Fundação Carlos Chagas, né, e a UEL começar a elaborar as suas provas, nós tivemos um período de 2 anos, uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, né? E a Universidade Federal do Paraná, então, ela preparou os nossos professores, né, um grupo de professores, para que aprendessem, né, como é que se elaborava uma prova e toda a parte de sigilo, toda a parte que envolve o modelo mesmo atual da prova, né? Então, a parceria com a Federal do Paraná, ela foi muito grande e muito importante, né, para a universidade. E até por isso nós temos uma prova que ela tem algumas características muito iguais, muito parecidas, né? Entre a federal, como com a Unicamp também, né? As estaduais paulistas, nós temos a prova da UEL, ela se diferencia no Paraná em relação principalmente com a federal e também com as universidades paulistas. Você comentou uma coisa sobre sigilo, né? E acho que é um legado que o vestibular da UEL traz, desde da COPESE. Eu lembro do professor Reinaldo Ramon, saudoso Reinaldo Ramon, que coordenava, era o carro-chefe, junto com a professora Malu Bacarin. Isso. Então, os dois traziam uma segurança, né? Teve tempos aqui, algumas décadas atrás, que no Brasil sempre pipocava. Vazou aqui, vazou ali, mas a UEL sempre íntegra, a UEL nessa questão, até hoje, com essa organização. E aí a gente gostaria então já pensar para o ano que vem. Vestibular em 2003, mas nós chamamos, né? 2023, né? Mas é o 2024, né? E a preocupação, temos a data do vestibular. E aí, em conversa com nossos alunos, essa possibilidade de greve, pode alterar alguma coisa na data, ou isso é uma coisa mais independente? Eu já queria voltar um pouquinho antes, Edmilson, para falar da questão do próprio sigilo. A prova da universidade,
as pessoas não têm muita noção de como ela é elaborada. Até queria dar uma pincelada sobre isso, né? Antes de falar da questão de 24, já entramos em 24. Então, nós temos, o pessoal brinca que a COPES ela é uma caixa forte, né? Por duas razões. Porque eles acham que a gente tem dinheiro, nós não temos dentro da universidade. A questão dos recursos do vestibular, elas caem tudo na conta da universidade e uma parte desse valor, que é quase tudo, ele vai, porque o nosso vestibular é um vestibular caro, por ser em 2 fases, né? Ele tem corretores, ele é isso. Mas ele é feito, assim, a gente chama assim, ele é uma prova interessante. Eu falo que aquilo que eu gostaria que acontecesse na escola, né, que é os professores em conjunto discutirem a prova, né? Então não é o professor de matemática que chega lá apenas com as questões de matemática. Ele vai trazer sim aquela base da matemática, ele vai trazer a matemática. Ela tem que estar lá, como a física, a química, a biologia, a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, todas elas. Mas eles vão construir aquela prova em diálogo. Então é uma mesa bem maiorzinha do que essa daqui, que nós estamos aqui, mas ela é onde os professores eles se reúnem semanalmente. Então, são meses de preparação da prova, né? E a preparação da prova não é para, desculpe o termo, vou colocar entre aspas, para ferrar o aluno, mas é para tentar trazer aquilo que o aluno realmente teve na educação básica, principalmente na fase final, no ensino médio, e porque nós temos que fazer uma classificação, né? No nosso país, nós não temos vagas para todos, no ensino superior, principalmente nas escolas públicas, né? E a gente tem que fazer um processo seletivo para dar conta disso, porque eu sempre defendo que o aluno terminou o ensino médio, ele teria condição, né? Mas nós não temos essa condição no país, então a gente tem que fazer uma classificação. Então, o vestibular ele cabe muito a isso. Mas ela é feita com muito cuidado, né? Então, são meses e meses. Para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos terminado 2023, né? E já iniciamos a elaboração de 2024. Né? Então, o processo ele não para, ele é contínuo. Certo. Com relação à prova de 2024... Só para saber. São professores da universidade mesmo? Todos os professores da universidade. Todo mundo de lá. Né? Isso é bom, da comunidade mesmo. Eles têm que assinar documento de sigilo, não podem ser questões que já foram utilizadas em outros vestibulares, né? E essa construção coletiva ela permite isso também, que todas as questões sejam inéditas, porque elas dialogam entre si. Então, muitas vezes, outro dia nós estávamos numa oficina e um professor de física falou, mas às vezes eu não vejo a física na prova da UEL. Eu falei, mas ela está lá. Ela pode não estar lá como uma pergunta talvez tão direta, né? Mas ela está lá porque ela vai dialogando com outros. Quer dizer, uma questão, ela pode estar falando da física, mas ela pode estar falando até de língua portuguesa. Né? Então, acho que mas há uma pergunta que sempre faz, há uma equação, né, de igualdade de questões? Há. Só que elas são interdisciplinares, por isso, às vezes, ela não uma área exata, por exemplo, ela olha e fala, não estou me enxergando aqui. Né? Ou a área de geografia olha, não estou me enxergando aqui, mas ela tem. E daí é importante destacar que toda a prova da universidade, ela tem ela é comentada depois, a revista pedagógica. Sim. Muito importante que a gente acompanhe, é fundamental. Ela traz dados para nós, e principalmente que eu sou da área da matemática, então a gente consegue fazer interpretações de resultados através do índice de assinalar de cada alternativa. Então, a revista pedagógica, para nós, professores, é um caminho muito interessante de consulta. E nós, nesse ano, nós vamos fazer um movimento para que ela chegue mais perto dos professores. Vamos fazer esse ano até uma edição especial impressa, que vai ser encaminhada para todos vocês, dos 20 anos da COPES. E ela é um importante instrumento, porque ele é um instrumento, inclusive, para os próprios professores, que são os professores elaboradores, né? Porque eles também vão, né, se atentar, porque eles têm que explicar aquela questão, né? Então, e a gente, às vezes a gente erra, ninguém também é tão perfeito assim. A gente já teve cancelamento de questões, no momento que chegam, né, os questionamentos, a gente tem um processo, e se tiver algum equívoco, alguma possibilidade de uma má compreensão, nós não temos nenhum problema em fazer o cancelamento da questão. Então, acho que sempre isso foi muito aberto, né? A COP sempre teve esse procedimento e a gente acha importante. Com relação à prova de 2024, realmente, o que nós fizemos? Nós só seguramos uma data para o vestibular, né? Porque todos resolveram voltar ao vestibular para o final do ano,
E todos, a gente está falando das 7 universidades estaduais do Paraná, da Federal, a Universidade Tecnológica, que volta a ter vestibular também. Antes eles utilizavam só a nota do Enem, agora volta a ter vestibular. Então, a gente já pensa aí, né, todas as do Paraná. E mais, lógico, que a gente também dialoga muito com as universidades paulistas, né, principalmente as 3, né, USP e Unicamp. 2 domingos tomados pelo Enem. E 2 domingos tomados pelo Enem. Este ano, infelizmente, a gente já marcou, dia 29 de outubro, primeira fase, uma semana depois da Federal. E depois 26, 27 e 28 de novembro, uma semana antes da segunda fase da Federal. E, infelizmente, vai bater. Né? Vai bater com a primeira fase, ou a segunda fase, eu acho que a segunda fase, ela bate com o dia da UEPG, e vai bater também com a Unicamp, infelizmente. Né? Infelizmente, a segunda fase vai bater um dia com a Unicamp, mas não tem alternativa. Eu até estava essa semana vendo as datas, né, tentando ver uma coisa, alguma possibilidade, porque a UEL esse ano também ela faz o vestibular indígena, ela que é responsável pelo vestibular indígena do Paraná. E a novembro nós temos 2 datas fechadas, que é 5 e 12, né? Então, por causa do Enem. Do Enem. Então, essas datas já não podem ser utilizadas. Eu vi que a Unesp ela vai fazer no dia do feriado, vai fazer no dia 15 de novembro. Ela faz, já é tradição. Né? É tradição da Unesp, ela faz sempre no 15 de novembro. Porque não bate as datas. Para eles mesmos também fica difícil as datas. Então, não teve como não bater essas datas. A gente sempre fica muito preocupada de não bater, porque a gente sabe que tem estudantes tanto que vem de lá como daqui também vai para o estado de São Paulo e para as outras universidades. Claro que com a UEL, a que sempre nos preocupa mais é a UEM e a Federal do Paraná, que eu acho que são as 2 universidades que os alunos meio que circulam. Né? Sim. Então, esses a gente sempre tem muito cuidado de realmente não bater. Você perguntou em relação à possibilidade de greve. Ela é real. Né? Nós estamos com mais de 40% né, de aumento que não foi dado nesses últimos anos, mais de 5 anos. Né? Mas acho que o movimento, pelo menos que eu não tenho participado diretamente, mas eu acho que o movimento sindical da universidade, das outras universidades, eles buscam até o último momento para não utilizar isso. Né? A greve é uma coisa que ela é difícil para todo mundo. Ninguém faz greve porque acha bacana, ela é desgastante, ela mexe com a vida de todo mundo, não só profissionalmente, mas a vida pessoal também. Neste momento, eu acho que está em suspenso isso. Né? Quando há greve, que eu não acredito eu não acho que não será esse instrumento que vai ser necessário, acho que os sindicatos têm discutido com o governo e espero que alguma coisa se acerte, né? Para que não chegue a isso, mas ela é uma ferramenta, a gente não pode descartá-la. Mas a gente sempre conversa, né, com o movimento sindical, no sentido de que não se mexa nessas datas que elas causam uma grande reviravolta, né, porque você encontrar datas depois, você ter um calendário que dê conta de atender ao processo seletivo e também depois a entrada dos alunos. Acho que o retorno até para a gente fazer a prova agora no final do ano, mesmo o nosso calendário ainda não tenha, o nosso calendário acadêmico ele não é o mesmo do calendário civil. Né? Nós vamos voltar às aulas agora, o 2023 para a gente vai começar no dia 7 de julho. Né? A gente espera que o ano que vem esse calendário ele seja um pouco mais já puxado, né, para começar em maio, não sei, né? A universidade está tentando, e né? ajustando ano a ano. Ajustando, né? A universidade ela cumpriu o que diz a lei, né? Talvez outras universidades, não que elas não tenham cumprido, mas elas deram algum jeito e algumas estão já com o calendário um pouco mais adiantado, né? E nós não conseguimos fazer isso ainda. Mas nós decidimos fazer agora, porque o resultado do vestibular agora, que, né, saiu agora em início de maio, né, há poucos dias, ele nos mostrou uma questão que nós tivemos que pensar, né, e antes mesmo do resultado, que não podemos ficar como última universidade a realizar o vestibular. Né? Isso para a gente pesou, né, para a gente. Acho que nós tivemos 36% de ausência na primeira fase. Nós mantivemos o número de candidatos, que é em torno de 22 mil candidatos, mas nós tivemos uma ausência muito grande. Nós e a UEM, que fomos as 2 últimas
a fazer o vestibular. Então, a gente não queria mais correr esse risco, né, de tentar fazer o vestibular mais próximo do início letivo, que um pouco foi isso. Primeiro, por conta da pandemia, né? Sim. E também não ficar muito distante entre o resultado do vestibular e o início das aulas. Mas a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foi, então, de que nós deveríamos, sim, trazer o vestibular para o ano anterior, e eu acho que foi a medida mais acertada. Perfeito. Falando já do... Para o aluno é muito bom, sabe? Terminar o ano e poder fazer a prova. Mas sabe, professora, que tem aluno que tem escola que reclama para a gente, porque fazer o vestibular em outubro, a gente nunca vai ser unanimidade, nunca, sim, ninguém, né? Mas fazer o vestibular em outubro, tem escolas que reclamam porque os alunos não terminaram o ano letivo ainda, sim, de 2000 ainda está no fim do quarto bimestre. Só que é impossível fazer prova em dezembro e janeiro, né? Nós somos uma estrutura estadual também. Mas se a gente reparar também, a distância para o Enem não é tão grande. Não. Também, o Enem está na primeira semana de novembro, é uma semana depois. Não tanto, modifica tanto isso, exato, né? E falando sobre a primeira fase, né, para a segunda fase, agora no vestibular de 2023, que é para 2024, nós teremos um mês, arredondando assim. E o resultado de nota de corte, que nós chamamos, ela vai ficar muito próxima da prova da segunda fase. Mas tem um motivo, né? Não tem como antecipar, não tem como falar, é uma prova só com objetiva, dá para fazer o resultado rápido. Mas não é questão só de correção da prova, certo, Sandra? Para a gente podia sair 2 dias depois, né? Porque é só colocar lá na parte da informática, que faz a leitura dos cartões e tal, isso não demora muito, demora 3 dias para fazer, 3, 4 dias para fazer a leitura de tudo. Só que nós temos o prazo para que os estudantes possam, então, questionar, né? Então, ele tem, a partir do... o gabarito... ele sai no mesmo dia da prova, ele sai à noite, sempre às 8 horas, às 9 horas, porque a prova, às vezes, ela pode se prolongar um pouco mais para o atendimento especial, né? Então, a gente solta às 9 horas, e aí, a partir daquele momento, o estudante tem 2 dias para recorrer, né, das questões. É interessante que, nesse último vestibular, nós tivemos pouquíssima. Foi bem interessante. Foi o vestibular, recursos, acho que chegou a 300 recursos, muito pouco. Para o que a gente tem. Foi bem interessante. A gente até vai avaliar isso agora na revista pedagógica, a gente vai conseguir ver, né, esse quadro, né, bem interessante. Mas a gente tem os recursos. Daí a gente tem que esperar 2 dias, chega o recurso, depois os recursos eles têm que ser separados, nós temos que chamar cada elaborador, né, para que ele leia as questões, veja o recurso e responda isso. Isso leva em torno de 10 a 15 dias, porque não é só um professor, pode ser... Se tiver uma questão para um professor, quer dizer, todos vão ter que fazer todo o processo, né? Então, saiu o resultado, o gabarito, o primeiro gabarito, que não é oficial, até o recurso, depois a análise do recurso, e leva no mínimo 10 dias. No 10 dias, sim, sendo bem rápido a situação. Aí a gente tem que dar o resultado do gabarito oficial, e depois do gabarito oficial é que a gente consegue, então, rodar, né, o resultado final para que seja divulgado. Nós temos 1 mês, exatamente, de diferença entre a primeira fase e a segunda fase, né? Então, eu acredito que com 10, 12 dias nós estaremos, então, já divulgando, porque daí passa por outro processo, que é a logística. Porque a logística ela é também bem grande. Esse ano, o último vestibular, agora nós conseguimos, a segunda fase, ela ser só na universidade, porque acabou o distanciamento, né? A gente conseguiu colocar, mas não geralmente isso que acontece. Geralmente nós precisamos de outros espaços também para aplicar a prova do vestibular. Durante a pandemia foi um grande desespero, né? Porque a gente estava procurando escola, até pré-escola a gente estava procurando, porque no primeiro foram 27 mil candidatos, né? Houve aquela... Além do número grande de candidatos, você tem que fazer o distanciamento. Quantidade menor de alunos em cada sala. Foi muito difícil. Agora, esse último vestibular foi muito tranquilo, porque a gente conseguiu acomodar dentro do campus na segunda fase. Então, a expectativa é que, no máximo em 15 dias, porque 12 a 15 dias, a gente tem o resultado, para que a logística daí comece a trabalhar também, para fazer o ensalamento, cartão de candidato, isso também toma um pouquinho de tempo da gente. Sandra, a gente conversando com os alunos... Deixa eu só fazer uma parte aqui.
Isso gera uma angústia tão grande nesse coitado desse aluno, Sandra. Eu sei. Ai, que dó. Porque eles ficam naquele limbo, entendendo? Tentando achar qual é o dia qual vai ser o corte. Eu devo continuar estudando para a segunda fase ou já paro e vou para outra coisa? Então, esse é um momento assim de muito sofrimento para eles, né? E foi bom você explicar o jeito que funciona, né? Mas que eles ficam num desespero e numa tristeza. Não, né? eu sei disso, sou mãe também, então a gente, mãe e professora, a gente compartilha disso, né? De saber dessa ansiedade, né? Sim. É uma fase muito difícil para esses jovens, né? Eu fico sempre, cada vez que vai uma mãe lá para perguntar alguma coisa, principalmente as mães, né? São mais as mães que os pais, né? Que fazem esse sofrimento lá, porque acontece muitas coisas, né? Um exemplo, esquecer de pagar a inscrição. Pensa como isso acontece, não é uma coisa que vão lá e daí vai a mãe, sabe? Aquele sofrimento, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar, gente, né? Minha filha não vai perder um ano da vida dela. Olha que responsabilidade que acaba colocando na gente, né? Então o vestibular é um processo difícil, né? É difícil para o estudante e é difícil para a família também, né? A gente comenta aqui, né? O projeto é do aluno, mas envolve a família toda. Com certeza. E isso é uma coisa que a gente tem essa noção também e trabalha aqui no grupo. Sabe, Sandra, então você falou, por exemplo, perdeu um ano inteiro. Há alguma chance da COPS voltar, da UEL voltar a fazer prova vestibular de inverno e verão? Eu acho muito difícil. Porque essa foi uma discussão muito intensa na universidade na época, né? Envolveu muita coisa, envolveu até o setor empresarial de Londrina, né? Por conta de outro dia houve um aluno do jornalismo veio conversar comigo e ele fez, né? Disse que tinha conversado com o setor hoteleiro, setor de bares e restaurantes, né? E ele falou uma coisa que é verdade, né? Além da exposição, a ação que mais junta pessoas, né, na cidade, né, é o vestibular, né? Nossa, que ocupa, né? A exposição é a primeira. É outro evento. É um outro evento. É um evento. Ele é um evento, né? É um evento. Mas eu acho difícil. Nós estamos num momento agora de discussão do vestibular. O vestibular, a última mudança dele aconteceu em 2012, quando foi a inclusão de mais uma disciplina discursiva. Né? Eram 2, passaram para 3. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um processo de avaliação do vestibular bem amplo, né? Internamente na universidade e também externamente, ouvindo as escolas públicas e privadas, né? Estudantes que estão na universidade, né? Que entraram no vestibular 2019, 2020, 21 e 22 a gente não ouviu, porque foi especial, né? Foi durante a pandemia, com uma prova só. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um processo de avaliação do vestibular, que passa por tudo, passa pelo modelo, mas passa pela política também de ingresso no vestibular, na UEL, não só pelo vestibular, que a gente também tem o ingresso pelo SISU, né? E a gente está agora buscando entender um pouco mais, vendo o que está acontecendo em outras universidades, para a gente tomar uma decisão agora. Até outubro deste ano, nós temos que já ter claro como é que será o vestibular 2025. Nós estivemos lá, naquela reunião. Né, foi o convite. Eu acho, aliás, também louvável, viu? Essa abertura da universidade para chamar as escolas e conversar com aquela clareza, porque foi de uma transparência, né? A reunião foi muito transparente, perguntando, querendo saber como que a escola, o que a escola entende sobre a prova. Então, eu acho que vocês estão de parabéns mesmo, sabe? Essa transparência é fundamental, né? Com certeza, acho que é muito importante. E o diálogo, né? Isso. A universidade ela precisa dialogar. A gente sempre, né? Eu, como professora, já há mais de 30 anos na universidade, a gente tem que se aproximar da educação. Eu, que sou da educação, a gente tem que se aproximar da escola. E teve uma professora, uma escola pública, que quando nós perguntamos para eles, né? Pelo grupo, eu não estava no grupo de vocês, que vocês foram, o que eles conheciam do vestibular da UEL, ela fez uma pergunta desconcertante, mas que ela foi muito importante. O que nós conhecíamos da escola? O que nós conhecíamos do trabalho do professor na escola? Né? Essa semana a gente o grupo que está trabalhando com essas informações, com esses dados, nós estávamos discutindo, e essa pergunta ela ficou assim bem presente, né? Quer dizer, não dá para a universidade também ela ficar num espaço
querendo o que é o ideal sem dialogar com aquilo que é o real, né? Então, acho que essa discussão do ideal e do real, ela é necessária, né? Nossa, muito importante. Eu acho que só nessa conversa aí que esse tipo de situação vai aparecendo, né? É verdade. É mesmo. O que vocês conhecem sobre a escola? Eu conheço bastante, viu? Eu imagino. E é isso que nós falamos, essa ansiedade, essa conversa que nós temos com os nossos alunos, então a gente escuta muito. Professor, eu tenho que passar no próximo, eu tenho que passar agora em outubro, porque o ano que vem, para 2025, vai ser tudo diferente. É o novo ensino médio, vai ser uma prova diferente, vai ser muito diferente mesmo, Sandra. Ou seja, pelo que você falou, a discussão está em processo, não temos nada definido, mas existe possibilidade de muitas mudanças, conteúdo programático ser reduzido, sistema seriado aparecer para quem é de primeiro e segundo ano do médio. Então, nós estamos num processo agora quer dizer, fizemos todas as escutas necessárias, né, através de grupos focais, né, que nós ouvimos bastante, né, internamente, e também o pessoal da comunidade externa, e também fizemos um instrumento fechado, né, um instrumento mais quantitativo. Então, nós não trabalhamos ainda com os instrumentos quantitativos, nós estamos nos instrumentos qualitativos, né, que já nos indicam algumas coisas. É claro que no meio dessa discussão, nós temos aí uma mudança no ensino médio, né, que, ao meu ver, desfavorece a formação do estudante. Você rebaixar a formação básica para 1.800 horas, eu acho isso ruim, né? Eu acho ruim para todos, mas eu acho mais ruim ainda para o aluno da escola pública, né? A gente sabe que a escola privada, ela vai continuar dando química, só que ela vai de uma outra forma, mas a base ela vai dar, né? A escola pública, com essas coisas que foram criadas, mais bizarras, né, por aí, né, como fazer brigadeiro, gourmet, o que rola por aí, né, e outras coisas mais, eu acho que tira do estudante a possibilidade, né, de uma coisa que é importante para a vida dele, que é ele poder continuar estudando. Quer dizer, encerra um pouco o processo formativo dele naquele momento. Eu acho que isso precisa ser discutido e nós estamos levando em conta. Na conversa com os professores, tanto na pública como na privada, essas questões da reforma, né, elas ficaram muito presentes e há uma preocupação geral em relação a isso, né. Então, por isso que eu falei, nós temos que trabalhar com o desejado e o irreal, né. Então, é isso que a gente está pensando agora, como é que nós vamos trabalhar com o desejado e com o real. E a política de acesso. Então, acho que nós devemos, acho que, mudar algumas coisas em relação à política de acesso. Não sei se chegará a ser um passe, né? Porque também não adianta você também fragmentar demais também a entrada na universidade, né? Nós temos 3.100 vagas, geralmente gira em torno disso, em torno de 600 vagas sempre vai para o SISU. Para alguns cursos, entrar para o SISU é importante, para outros não é, não muda. Você pegar um curso de odontologia, até tem no SISU, mas ele não tem um significado muito grande por conta que há uma concorrência, né? Mas também, será que é justo? Por que a medicina não entra, por exemplo, no SISU? Porque alguns cursos e outros cursos não estão? A gente sempre recebe essa pergunta, né, por ser o curso que mais, né, tem visibilidade, né? Então, acho que essa discussão da política é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que vai ter que tomar uma decisão. Se nós vamos fazer várias entradas de várias formas, daí é vestibular, PAS, SISU, né, que aí já são 3 entradas, né? Ou se a gente vai ficar mais nesse modelo mais de que é uma... Mas o que está também me preocupando um pouco, né, não só a mim, mas a reitora também, a professora Marta, é que no país como um todo nós estamos tendo... acho que a pandemia até ativou isso na juventude, né? Mas uma grande parcela da juventude que não está buscando ensino superior, né? Isso é um problema social que está havendo, né? Que não está vendo, né, uma perspectiva de futuro, né, em relação à sua formação. Então, acho que isso não é um problema da UEL, não é um problema da Unesp, é um problema social que está colocado e que nós vamos ter que... A sociedade vai ter que resolver isso, né, de como lidar com isso. Agora, mudanças podem ocorrer? Podem.
acho que nós estamos agora numa expectativa do que vai ser essa consulta pública em relação à reforma. Eu, particularmente, defendo que não tem essa história de itinerário formativo, porque o próprio, não sei se vocês viram, os dados do censo. O censo, ele fez uma nota técnica, e no final da nota técnica, ele diz assim, olha, nós não conseguimos dados, informações, porque cada estado tem um caminho desses itinerários formativos. Então, a gente não consegue coletar as informações para a gente dizer como é que está o ensino médio. Ai, triste isso. Né? É mesmo. O INEP, é só você pegar a nota técnica, no final da nota técnica do ensino médio, ele vai dizer isso. Nós vamos ter que estudar, pensar de que forma que nós vamos fazer as próximas coletas, porque né, na último censo eles não conseguiram essas informações, porque é muito... Ficou fluido demais. Fluido demais. Né? É bem isso. Tão fluido demais que até nas próprias escolas de Londrina tem diferença. Tem diferença. Imagina você pensar né? no estado, no você país, pensar no país. Tem estados que tem... Porque uma das críticas daquele ensino médio, que também não defendia, não, acho que tinha problema. Né? Mas acho que tinha um caminho para ser seguido que não foi. Tinham 13 disciplinas. Tem lugar que tem 150 hoje. Né? Porque foi criando, né? Isso. Sei lá, 1001 coisa, até ser influencer, ele hoje na escola já ensina, né? Então, nós estamos então, nesse processo agora de discussão, iremos apresentar uma proposta, ela não está ainda elaborada, eu tenho algumas coisas que eu particularmente penso, mas a gente vai discutir, mas eu acredito que, enquanto o vestibular da UEL, ele continuará em 2 fases. Eu acredito, né? Sim. Mas, assim, pelo que a gente está ouvindo dos professores, dos estudantes, né? Porque a primeira fase é uma prova objetiva, né? E o que me chamou muita atenção nessa discussão, ouvindo estudantes, é que eles gostam da prova discursiva. E, para mim, isso foi uma grande surpresa. Para mim, se eu tivesse que fazer a prova discursiva, eu acho que seria mais difícil. Mas os estudantes gostam da prova discursiva, porque ela é aberta, que foi o objetivo dela mesmo, né? Fazer com que os estudantes pudessem se colocar e apresentar aquele conhecimento que ele tem sobre aquele tema. Né? A gente fala que fica mais à vontade para mostrar o porquê que você merece entrar ali. E um estudante me falou, Jaqueline, que não é certo e errado. Porque a primeira fase é certo ou errado. Eles acham que ela é injusta, porque ela é certa ou errada. Na primeira fase, ele às vezes faz todo o processo, né, falando matematicamente na minha área, ele faz todo o processo correto, toda a interpretação, e um erro simples, às vezes por falta de atenção, ele troca a alternativa. Perdeu tudo. Numa prova discursiva, todo esse processo seria contado. É verdade. Ele não perderia tudo. E isso é por isso que é a oportunidade dele mostrar que sabe. Esse ano, quando a gente foi fazer a avaliação, né, da prova discursiva, que daí é um conjunto de mais de... Deve ser uns 120 professores que trabalham para fazer a correção das provas. Né? Eu falei, até conversei com eles sobre isso. Olha, tente tirar tudo de positivo que tem, né, nas respostas, né, de tentar entender o que o estudante está dizendo, né? É um esforço grande para cada um. Lógico, aquele que não botou nada, né, que não respondeu, não tem o que fazer, mas que tentasse, né, buscar, né, tudo que for positivo, a compreensão que ele teve daquela resposta, para valorizar realmente. Acho que a prova discursiva é um momento que possa valorizar. Né? Assim como a prova de redação. Né? Tem muitas pessoas que não gostam da prova de redação, mas para a gente ela é essencial. Né? Acho que ela é um processo importante. Né? E a universidade sempre traz coisas importantes, né? Que ela sempre traz questões para discussão, que não é só uma prova, é também um momento de reflexão dos estudantes. E a gente acha sempre isso importante. A gente quer influenciar a escola que também faça esse tipo de discussões das questões que estão acontecendo na sociedade e que o estudante ele possa se posicionar em relação a isso, com autonomia. Né? Acho que essa é uma palavra, né, importante, né? Com autonomia. Eles gostam muito mesmo da prova subjetiva. Nós nunca ouvimos queixas, né? E inclusive da prova de redação também, nada. A nossa outra angústia, eu passando outra, só cheguei com angústias aqui em Sandra. Ai, que vexame, né? Eles se queixam muito do pouco tempo para fazer a primeira fase. Isso é uma situação, às vezes eles falam assim, eu queria só mais meia hora. O tempo de 4 horas?
Sim. A prova é extensa para aquele... E é aluno muito bom, sabe? Aluno que a gente acompanha, que a gente sabe que tem muita qualidade. Não, né, o questionamento não está no tipo conteúdo da isso, prova. Não. E é uma prova, não é considerada difícil, ela é considerada extensa. Extensa, trabalhosa, e toma tempo. Então, o fato não é mudar a prova. Ninguém questiona, os alunos e nós professores também, ninguém questiona a prova perfeita, mas o tempo que está sendo, para muitos, o fator limitante para ter melhor resultado. Para tentar a segunda fase, né? Eles falam, se tivesse meia hora, 1 hora a mais para eu tentar, para eu poder rever e passar o gabarito. Passar o gabarito, Sandra, não está dando tempo de passar o gabarito. Então, isso é uma coisa que, assim, um pedidinho, tá? É um pedidinho. Porque essa semana, quando a gente começou a falar, né, eu coloquei numa janelinha do Instagram, o que você perguntaria para a COPS? E muitos falavam assim, por que a COPS não me dá 5 horas? Né? Então, 5 horas, sabe? Já que eles já estão ali, né? Vamos pensar nessa logística toda que você explicou, e a gente sabe, é uma prova grande, movimenta a cidade inteira, mas eles já estão ali. Dá 5 horas para os meninos. Não é? Sabe, Sandra, eu presto vestibular, eu faço a prova. De vez em quando me inscrevo. Aliás, essa última vez eu fui uma dessas que esqueceu de pagar. Tá vendo? Tá vendo? Né? Eu fiz a inscrição e esqueci de pagar. Aí, quando eu faço a prova, eu fico olhando e tem aquela multidão de alunos, né, na sala, né? E eu sou da área de humanas, então eu não sei biologia, física, química, eu não sei mais nada disso. E quando eu saio da prova, eu olho para trás, a sala ainda está muito cheia. E eu falo, eles vão fazer as questões, inclusive, que eu não sei. Eu só fiz o que eu sabia e já saí tarde. Imagino eles. Né? Então, vamos pensar com carinho em 5 horas. Pedidinho. Não, vou levar o seu pedido. Acho que isso apareceu também, se eu não me engano. Eu não entrei na parte quantitativa, lá que vai aparecer um pouco mais essas questões, né, de tempo. Do tempo, que não é a dificuldade. Que na verdade a gente tem o tempo sempre a gente faz, na verdade tem um cálculo, né, para tempo que você utiliza uma questão, a gente utiliza isso, né, meio que nacionalmente, né, as questões, né, o tempo para a realização de cada questão. É lógico que a prova do UEL ela tem uma característica que ela tem um texto, né, ela sempre tem ela contextualiza, né, para chegar. Mas vou levar, né? Não posso te dar uma resposta, porque a gente já tem atendimentos especiais que já nos leva a ter mais 1 hora de prova, né? Então, geralmente, acaba ficando muito... A gente não sai, quando você tem uma ideia. Quando tem vestibular, nós chegamos na COP 6h30 da manhã e nós saímos de lá meia-noite. Porque mesmo que a prova termine lá com 5 horas... Tem toda a logística para devolver todo o material e chegar, abrir todos os malotes, né? Então a logística ela também toma muito tempo também, né? Mas vou levar essa. Obrigada. Só uma curiosidade, Sandra. Você comentou 120 professores corretores. Entre essa equipe de professores que corrigem, tem os professores que elaboram também? E deixa eu explicar o porquê da minha pergunta. Porque, como professor, eu também elaboro prova. E eu corrijo as provas. E aí, quando eu vou corrigir as provas, eu aprendo, às vezes, muita coisa com os alunos. Podia ter feito essa questão de outro jeito. São equipes distintas ou tem alguns que também participam? Porque a gente, assim, na segunda fase, nós temos estruturadores. Os únicos que são... abertos, né, os nomes, vocês podem pegar, existe uma portaria, né, todo vestibular 2 em 2 anos. Nós temos uma portaria que tem lá o nome de quem são os estruturadores da segunda fase. Então, tem português, matemática, geografia, história, filosofia, todas as disciplinas, né? E são esses que estruturam, junto com outros professores, a segunda fase, que são as questões objetivas. Então, esse estruturador, ele coordena o processo de elaboração, de avaliação, de elaboração e de avaliação. Às vezes eles participam também, acho que não só às vezes, né? Mas eles participam também, mas não são só eles, daí é um grupo maior, né, de professores que vão fazer a correção da prova, né? Tem provas, porque dependendo o curso, vamos pegar uma prova de
de matemática, né? Então, quais são os cursos que cobram matemática na segunda fase? Então, algumas disciplinas têm acaba tendo um conjunto de provas para serem corrigidas muito grande. Então, são equipes muito diversas, né? Tem alguns que têm uma equipe pequena e alguns têm uma equipe bem grande, mas os estruturadores, eles participam. Perfeito. Já? Tá bom. Fechamos por aqui? Eu acho que sim. Agradecer a Sandra, né? Essa leveza de vir aqui conversar com a gente, com essa sabe, é muito disponível. Muito obrigada, viu, Sandra? Você veio aqui falar sobre o vestibular, você é uma coordenadora, falar para esse público nosso, sabe? É um estudante, né? São os professores também. Muito obrigada, viu? Você aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Só para dizer assim, né, vamos agora, no mês de maio, já deve sair todas as informações referentes ao vestibular então, de 2024, né, que vai ser esse ano. Nós esperamos, né, que os estudantes venham para a universidade, uma universidade que foi construída pela sociedade, uma universidade que é reconhecida hoje nacionalmente, internacionalmente, com professores muito bem preparados. Às vezes a gente tem problemas, sim, na universidade, né? Mas os problemas são menores do que a capacidade que a universidade tem e dos seus profissionais em realizar o trabalho que realizam, né? A UEL, ela tem ensino, pesquisa e extensão. Acho que isso é uma ação muito importante. Nesse momento, a universidade também, há pouco tempo, todos os cursos agora têm que ter extensão, e isso, para uma universidade, é uma característica importante da gente poder chegar na sociedade, dar o retorno para a sociedade em relação àquilo que ela desenvolve. A gente desenvolve ciência na universidade, né? E isso é muito importante, né? Nós não podemos deixar a ciência de lado. Por isso, a nossa grande preocupação com a reforma do ensino médio, né? A gente não criar um monte de coisas, né, e esquecer da essência, que é a formação básica do estudante, né? Então, nós estamos à disposição de todos, né, trabalhando já para o vestibular de 2024, e a gente espera sempre, né, que o vestibular ele seja o mais justo possível. Acho que é isso que a gente, né, precisa, que ele seja justo para os estudantes e que não causar uma questão só de disputa, né, mas que esses estudantes possam ter acesso ao ensino superior, né, e ensino superior de qualidade, que eu tenho certeza que a sociedade reconhece, que a universidade ela trabalha dessa forma e tem colocado profissionais, né, na sociedade qualificados e preparados, né, para enfrentar as diversas áreas, né, do processo formativo. Muito obrigada. E eu sempre costumo dizer, porque eu tenho um orgulho santo de ser londrinense, eu falo com honra que eu sou pé vermelho, e a UEL é um dos pontos altos da cidade de Londrina. Ela é uma referência, como você falou, não só nacionalmente, como internacionalmente, e nós temos que ter essa honra, esse orgulho de ter uma universidade como essa e ter essa abertura, e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui conosco. Gostaria que você que nos assistiu até agora, dê o seu like, dê o seu joinha aqui embaixo, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais informação a vocês. Obrigado a todos. Até mais. Tchau.